Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: segue a crise de popularidade do presidente Lula. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. O tema do vídeo de hoje, é a rodada de pesquisas que saiu agora, quinta-feira, quarta e quinta, sobre a avaliação do governo do presidente Lula. Antes disso, alguns recados importantes. Eu ia gravar essa semana episódio com o Santinelli, batendo no Thiago Braga, episódio no Inteligência Limitada e episódio no Critiquei. Só que meu avião ia embarcar na segunda-feira. Recife tá chovendo, o mundo, tá caindo o mundo aqui de chuva. E Recife, como diz meu amigo Eribaldo, o João Campos faz obra sorrisal, É obra, cai a primeira chuva de 20 minutos, acaba tudo e a cidade alaga. E aí eu levo da minha casa para o aeroporto 20 minutos. Quando eu fui para o aeroporto na segunda-feira, saí com 2 horas de antecedência antes de começar o embarque e não consegui chegar no aeroporto, O avião foi embora sem mim, eu tentei ver se conseguia outra passagem e não deu. Então foi por isso que não gravei o episódio com Cobora e essa semana no Critiquei, não gravei Inteligência Limitada e por aí vai. Eu não vou conseguir, presta atenção, os vídeos de sábado e domingo já estão gravados. Eu não vou conseguir fazer um debate detalhado sobre tudo que aconteceu no Congresso esta semana, em relação aos enfrentamentos, ou aparência de enfrentamento entre o governo Lula e o Congresso liderado pelo Hugo Mota, porque eu estou indo hoje, sexta-feira, para minha aula do doutorado, então estou gravando esse vídeo antes de ir para a aula, por isso que eu estou com essa camisa aqui bonitinha, ajeitadinha, e sábado eu viajo, Inclusive vou gravar um debate, eu contra 20 liberais, sabe aquela piada, quem ganha na luta? Um gorila ou 100 homens, pronto, vocês vão ver, eu contra 20 liberais / conservadores, Então, eu vou entrar com tudo neste debate a partir de segunda-feira, que eu vou para uma cidade do interior de Pernambuco, Glória do Goitá, dar uma aula lá sobre fim da escala 6x1, gente. Trabalho, viu? Trabalho, debate, atividade, correndo Brasil, correndo Pernambuco. E a galera chama ainda a gente de web comunista, É um bando de infeliz, Enfim, mas aí, essa semana que vem, eu vou entrar nisso. Vai ter vários vídeos durante a semana explicando tudo que não está aparecendo. No Manhã Brasil e no Noite Brasil, isso já está sendo explicado de maneira muito boa. Ontem, quinta-feira, o Manhã Brasil, o Mauro Lopes, explicou tudo que está em jogo no Congresso de maneira muito didática. Assistam, por favor, bota aí na tela, Maxwell. E o Noite Brasil, com Thalita Sotero e Leandro Fortes, também deu uma ótima explicação. Bota na tela também, Maxwell, mas a partir de semana que vem eu vou entrar nisso com força, beleza? Eu quero adiantar para vocês o seguinte: domingo saiu um vídeo de 1 hora e 20 minutos, que foi um vídeo provocado por uma live do querido Pedro Ivo, que eu dou uma resposta ao Pedro Ivo e que eu passo os primeiros 40 minutos do vídeo explicando por que o governo Lula tá citando um termo do João Pedro Stedler, ele tá numa encralacada, Eu acho que eu falei errado, Maxwell? Encralacada. Encralacada. É isso aí, vocês entenderam. Maxwell vai colocar a palavra na tela, Vou colocar a palavra na tela. Inclusive, gente, tem muita gente nova chegando no canal e, enfim, tá me conhecendo agora e tal. Eu tenho dislexia, viu, gente? Então, às vezes, sai uma palavrinha errada, sai algum errinho de concordância. Não é porque eu não sei o certo, não sei a norma culta, não. É porque eu tenho dislexia e, às vezes, eu me atrapalho com a fonética das palavras, beleza? É isso, a vida do disléxico é difícil. Então, vamos lá. Saiu novas rodadas de pesquisa mostrando que todo mundo imaginava, O governo Lula segue com a popularidade muito ruim e o elemento mais importante, eu diria, é que não se repete aqui o que já aconteceu em outros momentos do governo Lula 1 e do governo Lula 2, que era o governo estava em momentos difíceis, mas a popularidade pessoal do Lula se mantinha altíssima, como foi o caso, inclusive, da crise do mensalão. À época, por exemplo, mesmo a aprovação do governo caindo substancialmente, a aprovação pessoal do Lula seguia muito alta. Inclusive, na época se usava um termo, a blindagem pessoal do Lula, que é
não importa muito como está indo a avaliação do governo, a avaliação pessoal do Lula seguia muito alta. A galera conseguiu, do ponto de vista de marketing político, algo que é difícil de se fazer, né? E que, quando é efetivo, é impressionante, que é as pessoas tinham críticas ao governo, tinham problemas com o governo, não aprovavam o governo, mas aprovavam a figura pessoal do presidente. O que, em alguma dimensão, aconteceu também com o Bolsonaro, um fenômeno menor, né? Um fenômeno menor. Neste momento, isso não está acontecendo. O dado mais preocupante das pesquisas, que elas vêm mostrando desde o começo do ano, diga-se de passagem, é que não só a aprovação do governo segue baixa, com tendências de baixa, como a aprovação pessoal do Lula está piorando cada vez mais, ao ponto de que a gente pode fazer uma média ponderada das várias pesquisas, considerando as diferentes metodologias, e ver que, em média, as pesquisas dão que 60% dos brasileiros, 60% dos ouvidos na pesquisa, se fosse traduzir em números, seria 6 a cada 10 brasileiros, não querem que o Lula seja candidato à reeleição. No vídeo de domingo, eu vou argumentar isso com detalhes, porque é um vídeo de 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 20 minutos e tal, que eu faço uma análise de que, se essa tendência continuar, o Lula não vai ser candidato à reeleição, viu? Isso não é novidade, eu não sou o primeiro a falar isso, muita gente já vem falando isso. Se essa tendência continuar, o Lula não vai querer encerrar a carreira política dele com a derrota eleitoral. Assim, tenha certeza disso, viu? Tenha certeza, não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum grande analista político, não precisa ser nada para chegar a essa conclusão. Aí o Lula vai empurrar lá o Haddad e o Camilo Santana, qualquer um desses postos, para perder a eleição, e vai ser isso. E a principal responsabilidade disso, gente, não é de fake news, não é de Nicolas Ferreira, não é das big techs. Tudo isso tem um papel, evidentemente, no conflito político. Mais uma vez, eu explico isso em detalhes no vídeo de domingo, mas o elemento central é a política econômica do governo, a política econômica neoliberal pautada pelo novo teto de gastos. É isso que explica esse derretimento de popularidade. E mais uma vez, eu peço desculpas por remeter muito ao vídeo de domingo, é porque esse vídeo aqui é mais curto necessariamente, e no vídeo de domingo eu peguei todos esses dados. Eu só quero adiantar uma coisa para vocês, preste atenção. Em junho de 2023, sabe qual era o debate no Brasil? O debate no Brasil era que Lula está avançando na base bolsonarista. É provável que muita gente aqui não lembre disso, mas eu resgatei várias matérias, né? Matérias do Brasil 247, da Folha de São Paulo, da BBC Brasil, etc, etc, mostrando que em junho, julho, agosto de 2023, a popularidade do governo estava muito alta. Em quem ganha até 2 salários mínimos, a aprovação do governo era mais de 70%. O governo tinha avançado quase 10 pontos de ótimo bom da avaliação do governo em eleitores do Bolsonaro, né? Eleitores do Bolsonaro. E a aprovação do governo em regiões que votaram majoritariamente do Bolsonaro, como o sul do Brasil e o sudeste, estava crescendo muito. Isso foi em 2023. E por quê? Em 2023 não estava valendo ainda o novo teto de gastos. O novo teto de gastos foi aprovado em 2023 e só começa a valer em 2024. Então, em 2023, o debate era, caramba, será que o Brasil está se despolarizando? Isso era o debate. Porque a aprovação do presidente Lula estava avançando tanto que começou a gente a refletir sobre uma possibilidade de despolarizar o Brasil. Vocês sabem as críticas que eu tenho a esse termo, vocês sabem que eu não uso esse termo e por aí vai. Na época, eu acompanhava bastante o Reinaldo Azevedo, né? O programa É da Coisa. Hoje eu não acompanho mais porque tem um programa jornalístico melhor no horário, né? Que é o Noite Brasil, com Thalita Sotero e Leandro Forte, aqui no Farol Brasil. Mas eu lembro perfeitamente, e assim, minha memória é muito boa, viu? Minha memória é horrível para número, mas para fato político, oi, minha memória é show, show, show. Eu lembro perfeitamente de acompanhar programas do Reinaldo Azevedo em 2023. Reinaldo Azevedo dizendo que o Brasil poderia caminhar para uma superação dessa polarização, dado o avanço da aprovação do governo Lula na base bolsonarista. Era 2023. O quadro vira a partir do segundo semestre de 2024. Vira por quê, gente? É isso que a gente tem que se perguntar. E aí, é claro que esse debate não vai ser feito pelos governistas, pelos petistas e por aí vai, porque vão assumir uma postura meramente vitimista,
E a culpa é do Nicolas, a culpa é das fake news, a culpa é das big techs e tal. Tudo isso é verdade, mas veja, existia Nicolas Ferreira, big tech, fake news, pressão da mídia burguesa em 2023, não existia? E a popularidade do governo estava avançando, não estava? Por que deixou de avançar? Entende? É esse debate que a gente precisa fazer. E no domingo a gente vai fazer isso em detalhes. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar uma postagem do Frederico Crepe, que mostra como é que está a avaliação do governo Lula, né? Vamos lá, Frederico Crepe. Inclusive, o Crepe, eu falei hoje com o Rodrigo, do Três Irmãos Podcast, para a gente fazer, não sei se um debate, porque debate às vezes tem cara de rinha, né, e tal, mas para a gente fazer um debate barra conversa sobre o Brasil. Né? Eu acho que seria uma boa. Vamos ver se o Rodrigo Três Irmãos vai topar. Eu acho que seria uma conversa proveitosa. Mas vamos lá. O Crepe diz aqui, a coisa tá feia para Lula. 25% de ótimo bom é nível de Bolsonaro no meio da pandemia. E aqui tem um gráfico, né, gente? A setinha azul é ótimo bom. Repare que, março de 2023, ótimo bom tava em 40%. Regular, que é a listra amarela, né, o traço amarelo, estava em 30%. Se você junta ótimo, bom e regular, o governo Lula tinha 71% de avaliação positiva mediana. Veja, 71%. Isso é março de 2023. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, era o começo do governo. É justamente, gente. É por isso que se consolidou uma tradição de falar dos primeiros 100 dias de governo, né? Tradição que foi consolidada a partir do governo do Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, que é os primeiros 100 dias de governo, o governo recém-constituído das urnas, com a popularidade fresca, com a legitimidade, é o momento de propor os enfrentamentos, propor as reformas, propor as mudanças, porque o governo tem muita força para encampar esse projeto. Isso não foi feito nos 100 primeiros dias do governo Lula, mas tudo bem. Mas se você for aqui, ainda para aqui, não sei se dá para ver embaixo, é 6, né? Mês 6 de 2023. É 37% de ótimo bom e 32% de regular. Então, assim, o ótimo bom, ele cai 4% em comparação com janeiro, com março, quer dizer, mas, ao mesmo tempo, o regular aumenta 2 pontos. Então, considerando a margem de erro, fica mais ou menos elas por elas. Ainda que mês 9, né, gente? Aqui, mês 9 de 2023, ótimo bom tá em 40%. E o regular tá em 32%, ou seja, 72% dos ouvidos na pesquisa tem uma avaliação mais ou menos positiva sobre o governo Lula, né? E o ruim péssimo estava só em 25%. Aí aqui 38%. Aí quando é que o negócio começa a cair de verdade? A partir de março de 2024. Só em março de 2024 é que a popularidade do governo começa a cair de maneira significativa. Mas mesmo assim, como vocês podem ver na tela, ainda aqui, mês 6 de 2024, dá uma leve recuperada. Mês 6 de 2024 dá uma leve recuperada. O ótimo bom vai para 37%, aí depois 35%, mais ou menos da margem de erro, 34%. Aí, só em 2025, mês 2, fevereiro de 2025, é que o ótimo bom vai para 37%. Né? Então, repare que tem uma curva aqui muito clara. A popularidade do governo começa alta em 2023, segue alta durante praticamente todo 2023, começa a cair em 2024 só, mas mesmo assim não é uma queda abrupta, e aí do final de 2024 para 2025 o negócio pipoca em termos de queda da popularidade. Eu já falei isso no vídeo do canal, mas de domingo, só que eu vou repetir aqui. Os institutos de pesquisa, eles simplesmente não fazem a pergunta: você teve algum benefício cortado pelo governo Lula? Veja, o governo Lula ele cortou milhões de pessoas, é isso mesmo, milhões de pessoas do BPC e do Bolsa Família. Tem ninguém praticamente falando disso de maneira crítica, né? Tem ninguém praticamente falando disso de maneira crítica. E agora, inclusive, nesse pacote fiscal, que estão dizendo que o Haddad está enfrentando as empresas, né? O governo acabou de fazer um ataque ao seguro-defesa para pescadores. Né? Tem ninguém falando disso de maneira crítica, mas isso está pegando na base eleitoral lulista de maneira devastadora. 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 As pessoas estão tendo benefícios cortados em massa.
E existe uma raiva não tematizada pela grande mídia, pela mídia petista, pela maioria dos intelectuais. Quem acompanha aqui o canal desde o ano passado sabe que a gente vem falando, gente, isso vai destruir a popularidade do governo Lula, além de atacar a classe trabalhadora, que é o principal, né? Mas os cortes com a desculpa de pente fino, né, no Bolsa Família e no BPC, estão destruindo a popularidade do governo, dentre outras coisas, como a alta do preço dos alimentos em 2024. E aí você, que é petista, lulista, crítico, que fez o discurso, Jones, mas não é corte, é só revisão para combater as fraudes. Parabéns, você é um mentiroso, safado, e não reclame não, viu? Quem pariu e quem fez Mateus, que balance. Tá aí o resultado da sua obra, bata palma. Continue defendendo fazer corte em política social. Continue defendendo passar tesouro em BPC, passar tesouro em Bolsa Família, passar tesouro em seguro-defeso, passar tesouro em seguro-doença. Vá, ó, bata palma para tudo que o governo fizer. Aí depois, quando a classe trabalhadora ficar puta e deixar de apoiar o governo, saia xingando todo mundo de pobre fascista, de pobre de direita e não sei o quê, né? Então veja, o diagnóstico para mim é claro, e a gente vai debater isso com mais detalhes no domingo, que é, mantendo essa política econômica, o governo está rumando para a derrota. E o Lula não vai ser nem candidato à reeleição. Vocês entenderam isso? Mantendo esta política econômica, o governo vai rumar para a derrota. E o Lula não vai ser nem sequer candidato à reeleição, porque ele não vai entrar na eleição para perder. Mas, Jones, o governo está mudando agora o rumo da política econômica porque o Haddad está indo para cima dos ricos. Isso é mentira, não sustenta. Pelo contrário, o governo está fazendo basicamente o mesmo teatro que ele fez no final do ano passado, quando ele atacou o BPC, o abono salarial e o salário mínimo. Está dizendo que quer aumentar a arrecadação, o Congresso vai dizer não, aí o governo vai dizer, já como o Congresso não aumentou a arrecadação, a única coisa que resta é fazer um brutal corte no investimento público, nas políticas sociais, nas políticas públicas. Como eu já disse, estou indo hoje para aula do doutorado, viagem no final de semana, os vídeos já estão gravados, eu vou debater isso em amplos detalhes a partir da semana que vem, inclusive devo começar a segunda ou terça-feira. Mas só para dar um aperitivo para vocês, enquanto vocês estão, Haddad tem razão, temos que se juntar em torno de Haddad é foda, não sei o quê, o governo Lula acabou de fazer um ataque ao piso constitucional da educação, na prática retirando 12 bilhões do piso constitucional da educação. Vamos ver aqui o que foi que o governo fez, né? Presta atenção aqui, postzinho do David Cache, bem básico. Deixa eu reduzir aqui. Como é que tá na tela? Tá ótimo. Ataque ao piso da educação. Agora é lei. O governo Lula editou uma medida provisória, uma MP, que incluiu o programa Pé de Meia no cálculo do piso constitucional da educação. Isso significa, na prática, um corte estrutural de cerca de 13 bilhões por ano no orçamento do MEC. É absolutamente falso e desonesto dizer que esse corte é uma compensação para um contingenciamento bimestral, como vem sendo vendido após o fracasso da taxação do IOF. Essa justificativa é a mentira mais terraplanista do debate fiscal recente. Não se trata de ajuste pontual, trata-se de recalcular o piso para sempre, para baixo, abrindo um precedente gravíssimo. O Pé de Meia é um programa meritório de incentivo financeiro, mas sua natureza é assistencial, não é gasto educacional direto. Deveria ser financiado por outro tipo de fonte e não usado para esvaziar o orçamento real da política educacional. Em nome da responsabilidade fiscal, o governo rebaixa o piso para abrir espaço dentro do teto do arcabouço, o novo teto de gastos. Subverte a Constituição, que garante o mínimo 18% da receita líquida de impostos para a educação. Impõe um corte permanente e invisível que vai estrangular universidades, IFES, alfabetização, formação docente e políticas estruturantes do MEC, que é o Ministério da Educação. A prioridade orçamentária do governo está dada. O discurso é de defesa da educação, mas a prática é de desidratação silenciosa e contínua. Não é um ajuste técnico, é um ajuste neoliberal e com consequências de longo prazo. Aí aqui tem a matéria, né? MP de Lula coloca pé de meia no cálculo para o mínimo de investimento em educação. Veja, a Constituição tem um percentual mínimo do arrecadado de 18% a ser destinado para a educação. O que é que vários governos estaduais, municipais fazem? Fazem maquiagem contábil, né? Como o governo do Ricardo Nunes em São Paulo, por exemplo,
Mas não só, né? Eduardo Paes, no Rio de Janeiro também, pega, por exemplo, o pagamento de aposentadoria de professor e coloca no gasto com a educação para cumprir o mínimo constitucional. Veja, isso não é gasto com a educação, né? Aposentadoria de professor é gasto com previdência. Gasto com a educação é o gasto público que vai para escola, pagamento de salário de professor ativo, merenda, reforma de infraestrutura, construção de novas escolas, IFES, escolas técnicas, faculdades, compra de equipamento, aquisição de livros, etc, etc, etc. O Pé de Meia é um programa de natureza assistencial, né? É um programa visando ter impactos na educação, mas pela via de um benefício de assistência. Não é um gasto direto com a educação. Do mesmo jeito que o Bolsa Família tem um impacto positivo, sim, na educação, na permanência escolar da criança, né? Mas o Bolsa Família não é um gasto com a educação, beleza? Tem lá nos critérios do Bolsa Família, critério de frequência escolar. Massa, importante, bom. Mas isso não é gasto direto com a educação, isso é gasto assistencial. O Pé de Meia é a mesma coisa. O governo vai lá e coloca o Pé de Meia dentro do percentual do mínimo constitucional da educação, o que na prática permite ao governo gastar 13 bilhões a menos em educação. Porque na hora de você olhar a planilha, vai lá, não, o percentual para o piso constitucional da educação se mantém. Tá aqui. Só que o percentual se mantém porque de maneira artificial, como maquiagem contábil, colocaram uma rúbrica ali de 13 bilhões, que é do Pé de Meia, que não é gasto direto com a educação, que não é gasto com a educação. Então, na prática, você acabou de cortar 13 bilhões de reais da educação. 13 bilhões na prática. É isto. Uma MP, ela pode ser derrubada, né? Daqui a 40 dias o Congresso tem que avaliar se a MP se mantém ou não. Mas assim, o que vocês estão chamando de virada à esquerda do governo Lula, aí, porque a Haddad está indo para cima dos empresários, tudo cascata, tudo lorota. Mas assim, na prática o governo essa semana acabou de dar uma gafada em 13 bilhões de reais na educação, isso no momento em que as universidades públicas estão caindo aos pedaços, pedindo socorro, e a educação como tudo está sendo atacada. Então assim, o principal fator que explica a crise de popularidade do governo Lula é a política econômica neoliberal do governo Lula pautada no novo teto de gastos. A partir da semana que vem, a gente vai entrar nisso em detalhes e no domingo tem um vídeo de 1h15, 1h20 minutos, em que a gente vai dar uma abertura nesse debate, inclusive falando com mais profundidade do cenário eleitoral para 2026. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.